hoje, na minha visão de líder, o segredo do jogo é a prospecção, cara. Faz prospecção todo dia. Eu falei, 80% do tempo é prospecção e os outros 20% do tempo você passa chamando as pessoas que você prospectou. E no episódio do Solocast Oficial de hoje eu bato um papo com um empresário que acredita que o mercado imobiliário vai muito além de vender metros quadrados. Para ele, trata-se de transformar vidas e ajudar milhares de famílias a conquistarem o sonho da casa própria. Vou aprovar uma linha de crédito para mim, vou aprovar o meu crédito hoje nas condições que eu tenho hoje e se aprovar eu vou comprar esse imóvel hoje. Eu não vou esperar 12 meses para comprar. Por quê? O imóvel sempre vai aumentar o preço. O crédito, como eu disse, ele tem uma série de benefícios. Ele saiu do zero e hoje lidera o maior time de vendas do segmento econômico do Brasil, formando e mentorando corretores que querem construir uma carreira dentro do mercado imobiliário. É criador do Esquadrão da Casa Própria, movimento que já impactou milhares de profissionais do setor, que tem como foco preparar corretores para performar no programa Minha Casa Minha Vida. E agora ele está com uma meta ousada de movimentar mais de R$1 bilhão em vendas dentro do Minha Casa Minha Vida nos próximos anos. A palavra que resume vendas para mim chama-se relacionamento. Se você pudesse, o que é vendas? Venda é relacionamento, cara. Aí tem outras coisas, confiança e tal, mas o relacionamento é o que corrobora tudo que é vendas na minha percepção. Ele que já movimentou centenas de milhões nos últimos anos, uma história que mistura vendas, liderança, mentalidade e execução no campo de batalha do mercado imobiliário. Com vocês, mentor e empresário Eric Sheik. Bom, Eric, vamos começar com um assunto bem polêmico aqui, cara. O que é melhor? Comprar um imóvel ou morar de aluguel? Olha, cara, já trouxe uma polêmica, mas obviamente que é muito melhor comprar um imóvel, cara. Na verdade, é assim, né? Existem dois caminhos, vamos dizer assim, dois cenários completamente diferentes. Quando surge essa polêmica do morar de aluguel é muito melhor e tal, né? Veio até por conta do próprio Thiago Nigro, né? Que a ideia era você ter o seu dinheiro investido a juros altos, principalmente ainda no cenário que a gente está economicamente falando, e usar esse dinheiro para pagar o aluguel. Porque o aluguel, antigamente, vou colocar aí há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu já estava no mercado, a gente se falava de uma rentabilidade de 1% do aluguel. 0,9 a 1,1. Só que isso foi caindo, né? O preço dos imóveis foi aumentando e, consequentemente, também a rentabilidade do aluguel. Hoje você tem aluguel a 0,5, dependendo da região e do tipo de imóvel. Isso no mercado de São Paulo. A gente parte para o interior, que é da onde eu vim, menos. É bem menos, é. Então. E aí, você tem um dinheiro aplicado a 1%, vale muito mais a pena, com certeza, né? Pagar uma parcela de financiamento. Só que, em contrapartida, nós temos uma linha de crédito no nosso país que é completamente diferente, principalmente que é o que eu trabalho, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente pega uma família popular, economicamente falando, é muito melhor você comprar um imóvel. Primeiro porque você vem numa linha de sucessão de aluguel, vamos dizer assim, a vida toda eu fui a primeira pessoa da minha família a comprar um imóvel próprio. Então, a segurança familiar, o que eu posso deixar para os meus filhos, né? Existem várias coisas que englobam essa questão do aluguel, né? Não é só um aluguel em si. E o sonho da casa própria, né? Então, economicamente falando, para quem tem um poder aquisitivo alto, dependendo dos cenários, pode até ser que vale assim a pena. Por exemplo, um cara que fica pouco tempo no Brasil, está sempre viajando, né? Mora fora e tal. Agora, uma pessoa que está sempre no Brasil, até uma pessoa que tem um poder aquisitivo bacana, comprar um imóvel vale a pena porque se a gente pegar a linha de valorização do imóvel dos últimos 10 anos, quantos por cento não valorizou todos os imóveis, né? 2014 eu fiz uma transição de uma empresa de médio e alto padrão para uma empresa do segmento econômico. Eu fiz o primeiro lançamento que eu fiz nessa empresa em outubro de 2014, a gente vendeu apartamento a 180 mil, próximo do metrô Belém. Tinha opção com vaga de garagem a 200, 205 mil, alguma coisa assim. E hoje esses imóveis custam o dobro.
10 anos depois. Então, a linha de valorização, ela sempre superou, né, vamos dizer assim, a questão do aluguel. A única coisa é que você tem o processo, né, de venda, o processo do patrimônio ali imobilizado, vamos dizer assim. Mas eu sou com certeza a favor de comprar o imóvel. Eu acho que o erro que todo mundo, grande parte das pessoas cometem, cara, é fazer as escolhas financeiras, do patrimônio muito em cima do que os outros falam e não analisando o contexto de vida dela, né? Como você propriamente disse, às vezes o cara tá no estágio financeiro, que se o cara tem ali o seu 1 milhão, e aquele 1 milhão é o valor que ele tem, obviamente que, cara, a conta do guru faz sentido, não é melhor, não faz sentido nenhum você imobilizar seu 1 milhão no imóvel de 1 milhão e você ficar sem reserva nenhuma. Exatamente. Só que quem compra o imóvel próprio, cara, vai o quê? Tirar 20%, talvez até menos dessa entrada, vai deixar a diferença aplicada e vai entrar na taxa de juros, vai deixar o dinheiro rendendo a mais do que o valor do que o custo do financiamento, e faz muito sentido, porque no longo prazo o imóvel dele vai valorizar. E tem algumas escolhas que elas são feitas não pensando na parte financeira, mas tem toda a parte, cara, emocional, né? Então, tipo, a segurança que você vai ter para tua família e tudo mais. E entender o estágio de vida que você tá, porque se você tá no estágio assim, cara, eu vou imobilizar aqui agora a capital, pretendo ficar aqui por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, faz muito sentido você comprar um imóvel naquela região, principalmente se aquela região vai valorizar. Eu vejo muita gente aí que nos últimos anos estava morando de aluguel, hoje o aluguel está incomodando ela e a pessoa não conseguiu multiplicar o dinheiro dela no mercado financeiro, né? Então, é entender muito o contexto. Mas, no seu cenário aí, então, tipo, que conta que eu tenho que fazer, até para a pessoa que está acompanhando aqui esse podcast, para mim fazer essa escolha hoje, né? Tipo, é melhor eu continuar no aluguel, é melhor eu continuar, é melhor eu financiar? Como que eu posso minimamente olhar o meu cenário de hoje? Então, se eu for uma pessoa que não tem teoricamente o valor da entrada total do imóvel, talvez eu juntei ali uma pequena quantia que já é o significativo da entrada. Talvez eu seja a pessoa para comprar um imóvel próprio, pessoa que está no estágio, uma classe C, classe D, que tem uma renda, sei lá, de 5 mil, de 4 mil, de 3 mil. Talvez essa pessoa tenha que entrar na Minha Casa Minha Vida, faz muito sentido ela comprar o imóvel dela. Quando comprar, quando não comprar? Tipo... Eu acho que... Entendi sua pergunta. Eu acredito, Guilherme, que hoje, dentro do cenário atual do Brasil, principalmente para pessoas que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, que está até o momento que nós estamos gravando esse podcast para renda até R$12 mil e imóveis até 500 mil, mesmo que a pessoa tivesse... Vamos supor que ela vai comprar um imóvel de R$300 mil. Mesmo que ela tivesse esses 300 mil, hoje valeria a pena ela financiar um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vamos levar em consideração que essa pessoa vai comprar um imóvel de 300 mil, ela tem esse dinheiro, e aí tem várias especificidades que a gente pode analisar, né? E muitos benefícios, além não só da taxa de juros, mas, por exemplo, que nós temos muitos imóveis hoje que o valor de avaliação do imóvel é muito maior do que o valor de compra e venda. Então, quando a gente fala de um financiamento de até 80%, né, do banco e aí da Caixa, nós estamos falando de até 80% do valor de avaliação e não do valor de compra e venda. Então, em muitos cenários, a gente tem um imóvel que ele custa 300 mil no compra e venda, mas ele está avaliado em 450. E aí esse cliente pode comprar um imóvel 100% financiado. Recentemente eu comprei 2 imóveis 100% financiado. Eu dei R$200 de entrada e financiei o restante. Os 2 imóveis estavam prontos e hoje os 2 estão alugados se pagando. Então, é um processo de alavancagem patrimonial, claro. Mas, por isso que eu digo que em qualquer um dos cenários, mesmo que a pessoa tenha o dinheiro, porque vamos pensar que é o seguinte, ela tem os 300 mil, e aí vamos cogitar que ela deu os 20% de entrada. Ela deu lá R$60 mil de entrada e financiou a diferença. Né? Se ela financiar 240 mil a uma taxa de juros dentro do Minha Casa Minha Vida, para uma renda de 7 a 8 mil reais, que vai ser uma taxa de juros de 7,6, ela vai pagar mais ou menos uns R$2.100 de parcela. Se ela deixar a diferença do dinheiro dela rendendo a 1%, ela já paga essa parcela do mês. Só que a valorização patrimonial. Porque se ela comprou um imóvel que ele está avaliado em 400 mil hoje e ela comprou a 300, nós podemos considerar que esse imóvel já vale 400, porque se o banco avaliou ele a 400 mil,
significa que ele possa até não valer hoje no valor de mercado, mas que ele tem potencial para chegar nesse valor, ele tem. Então, vale muito mais a pena você financiar e aí existe o processo de amortização do financiamento, né? Porque muitas pessoas, você vai passar para ela um processo de financiamento, você fala assim, ó, você vai pagar R$2.000 de parcela. Aí a primeira coisa que ela faz é pegar o celular, abrir a calculadora e fazer uma conta. 420 vezes 2.000. Aí a pessoa fala, mas eu vou pagar tanto. Claro, se você pagar... A pergunta que eu faço para o cliente, sempre que ele faz essa... Eu deixo o cliente fazer essa conta, e aí eu já sei qual vai ser, né? A primeira pergunta que ele faz é eu falo assim, você emprestaria R$240 mil para receber em 35 anos e não cobraria pelo menos 3 vezes mais? O banco faz isso. Porém, a Caixa, como ela te acha muito gente boa, não só a Caixa, qualquer banco, né? Como o banco te acha muito gente boa, ele te dá a opção de você devolver o dinheiro para ele sem juros. Que é mais ou menos assim. Eu uso essa brincadeira, essa analogia para a pessoa entender, mas é mais ou menos isso. Se eu vou lá e eu antecipo o meu saldo devedor do banco, isso aí serve para você que trabalha com financiamento imobiliário. Se você não sabe disso, volta 2 casas, que é importante saber. Vou lá, antecipo o meu saldo devedor, pago a dívida sem juros. Então, consequentemente, eu posso ir quitando essa dívida sem juros. E dependendo do processo, se você faz numa tabela price da vida, que ela é corrigida pela TR, e a TR é zerada. Então, a gente pode-se dizer que, teoricamente, nós temos uma parcela congelada. Então, se essa parcela da pessoa hoje, ela financiou os 240 mil, a parcela é 2.100 e ela continua com o dinheiro dela aplicado. Só que o dinheiro dela vai aumentar. Ela vai aumentando ali o patrimônio dela que está rendendo juros, só que a parcela dela continua 2.100. E a inflação vai comer a parcela dela. Então, consequentemente, no longo prazo, mesmo que ela pague a parcela, ela ainda continua ganhando. E aí ela vai quitando depois o saldo devedor e em todas as contas sempre vai valer mais a pena. Comprar e financiar. Comprar e financiar. E aí vem também outras estratégias, o consórcio, que a gente vem falando muito sobre isso. E conforme a pessoa vai entendendo o processo, cara, existe um universo de possibilidades para você não só comprar o seu primeiro imóvel, mas para você também fazer uma renda extra, uma renda futura. Hoje, eu até falei isso ontem, numa reunião que eu estava com uma pessoa que eu contratei para trabalhar. É mais fácil comprar um imóvel do que comprar um carro. O problema é que as pessoas não sabem dessa informação e aí é por isso que existem os corretores de imóveis para poder levar essa informação ao cliente. E até casando nisso, cara, hoje eu acompanho muito manchete, né? As manchetes, e a gente vê que de 10, cara, 7 brasileiros têm o sonho de comprar um imóvel próprio, né? Principalmente a Gen Z, né? Tipo, a geração nova, ela quer estar no mercado imobiliário. Seja para investimento, seja para comprar a casa, só que, pô, até a galera brinca, às vezes a gente vê aqueles memes no Instagram, né? Na época que meu pai comprava uma casa, ele conseguia fazer permuta ali na casa e comprava do jeito que dava. Hoje, na minha época, agora, o financiamento tá em X, a renda as coisas estão mais caras e tudo mais. Pensando nos próximos 12, 24 meses, cara, se eu quero comprar um imóvel nos próximos 12 meses, próximo ano agora, eu quero comprar um imóvel agora em 2026. O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que organizar? Que entrada que eu tenho que ter? Vamos falar da Minha Casa Minha Vida. Então, tipo, pô, agora eu tenho até uma renda de R$12.000, tá se enquadrando? Então, tipo, o que o Minha Casa Minha Vida, que a pessoa quer comprar um imóvel de até R$500.000, ela tem que ter para que ela consiga ter um financiamento aprovado no nome dela? Eu acredito muito num outro formato de venda e eu acho que é por isso que eu consegui ter grandes resultados no mercado. Hoje, vou falar de duas frentes, o cliente e o corretor, tá? Primeiro, o cliente. O cliente vem até o corretor de imóveis, muitas vezes atraído pelo próprio corretor, e ele idealiza o imóvel ideal. E ele idealiza o imóvel dos sonhos. E aí o corretor, em contrapartida, também precisa ali oferecer a parte do crédito, explicar para o cliente todo o processo. Para hoje você ter assim uma clareza, e eu sempre gosto de trazer isso numa mesa, eu falo muito de uma consultoria imobiliária, né? Não só de uma venda, de um processo de consultoria. Porque o cliente ele vem, ele idealiza e normalmente o que a pessoa faz? Ela quer comprar no mesmo bairro que ela mora, perto da família dela,
2 dormitórios, com vaga, com varanda. É sempre a mesma questão. Mas eu gosto de trazer para o cliente um outro contexto. Eu falo assim, você já pensou que isso daqui é o seu primeiro investimento? Não é porque o cliente está comprando um imóvel, Minha Casa Minha Vida, todo o processo, né, que ele não está investindo. Principalmente quando é um público um pouco mais jovem, que eu sei que esse vai ser o primeiro, mas não vai ser o último imóvel desse cara. Obviamente que às vezes a gente vende para pessoas que já estão com idade mais avançada, dependendo do perfil de renda, você sabe que essa pessoa não vai comprar outro imóvel. E tá tudo certo. Agora, quando a gente traz para um contexto, né, mais jovem mesmo, das pessoas aí, a gente vende muito para pessoas com 18 anos. Muito, relativamente, Sim, mas sim. vende bastante. Tem vendido cada vez mais. E aí eu gosto de trazer essa parte do pensamento, não só da moradia, mas mais como um investimento. Porque, concorda comigo, que o cara de 18 anos, o cara comprou o imóvel na planta. Cara, em 3 anos a vida desse cara pode mudar completamente. A melhor coisa que o cara pode fazer é colocar uma parcela para ele pagar com 18 anos. Que vai fazer isso aí, vai instigar ele a ganhar mais. O patrimônio vai aumentar em 3 anos. E aproveitou todos os benefícios, porque aí vem o outro processo, né? O que eu preciso pensar? Primeira coisa que você precisa pensar é: vou aprovar uma linha de crédito para mim, vou aprovar o meu crédito hoje, nas condições que eu tenho hoje, e se aprovar, eu vou comprar esse imóvel hoje. Eu não vou esperar 12 meses para comprar. Por quê? O imóvel sempre vai aumentar o preço. O crédito, como eu disse, ele tem uma série de benefícios. E, além do mais, que se a pessoa compra agora no crédito associativo, ela já assina o financiamento agora, então o saldo devedor é congelado. Então, não tem por que eu esperar 12 meses para comprar um imóvel mais caro se eu conseguir aprovar meu crédito agora, entendeu? Então, se a pessoa que está assistindo pensa em comprar um imóvel, estando dentro do Minha Casa Minha Vida ou não, na verdade, eu levanto muito essa bandeira que o melhor dia para se comprar um imóvel é hoje e agora. Porque amanhã ele sempre vai estar mais caro. Mais caro não, vai estar mais valorizado. E isso vem acontecendo cada vez mais. E as pessoas falam, é bolha imobiliária. Isso no Brasil está distante de acontecer. Mas você acredita que tá mais fácil comprar um imóvel hoje ou 10 anos atrás? Cara, hoje está muito mais fácil. É que 10 anos atrás era muito mais barato. Mas o acesso ao dinheiro não era tão simples assim. Então, de que adiantava eu ter imóveis antigamente que custavam 3 vezes menos, mas eu não tinha acesso ao capital e não tinha acesso também à informação, aos benefícios, aos recursos. Hoje é muito simples. Para você comprar um imóvel, basta você ter nome limpo. E mesmo que se você não tiver o nome limpo ainda, dá para aprovar e depois você tem um prazo para regularizar. Você precisa ter o nome limpo, renda comprovada, endereço fixo. E dentro do Minha Casa Minha Vida, você precisa residir ou trabalhar na mesma cidade que você quer comprar. Então, essa é a dica, cara. Não deixar para amanhã o imóvel que você pode comprar hoje. Como que você vê o mercado aí nos próximos anos, né? Porque eu acredito muito que a gente esteja passando, cara, por um momento crucial de investimento dentro do mercado imobiliário. Se a gente for colocar todos o contexto, né? Tipo, taxa Selic a 15%. Crédito ainda... Agora tá voltando, né, ao normal, mas a gente passou por uns anos ali, principalmente o perfil classe média, onde teve uma certa escassez de linhas de crédito, né? Então o mercado ficou um pouco travado, até travou um pouco a liquidez, as vendas de algumas pessoas ali em questão ao mercado imobiliário. Mas você acredita que a gente esteja passando por um momento de oportunidade? INCC controlado, taxa de juros a tendência a cair aí, né? Se a gente, Deus abençoar nos próximos anos. Então, se a gente vê crédito mais barato dos imóveis, automaticamente a gente vai ter mais demanda, mais pessoas querendo comprar imóvel nos próximos anos. Então, a pessoa que compra o imóvel vai se valorizar. Então, você acha que a gente está no momento ali, cara, que o imóvel está barato e o aluguel vai subir nos próximos anos também, igual subiu quase 30% para mais aí nas boas cidades nos últimos anos. Então, se a gente está no momento ali que, cara, é o momento certo de entrar, pensando ali nos próximos 4, 5, 10 anos e talvez seja um momento ali da gente consolidar nosso patrimônio imobiliário? Cara, o mercado imobiliário é um negócio muito louco. Eu estou há 14 anos nesse mercado. Trabalhei já em médio alto, mas fazem 12 que eu trabalho com Minha Casa Minha Vida, com o econômico. Mas acompanho todo o processo. E eu gosto de dizer que são 2 mercados completamente diferentes. Se você pegar o mercado que está dentro do Minha Casa Minha Vida e o que está fora do Minha Casa Minha Vida, são 2 mercados diferentes. Porque você tem a taxa Selic
aqui tangibilizando tudo que acontece nesse cenário. E aqui você tem um mercado isolado, cara. O mercado Minha Casa Minha Vida, ele é completamente isolado do resto do Brasil. Porque a taxa de juros já é pré-fixada, o dinheiro já está ali disponível, né? O funding para poder fazer o orçamento dentro do orçamento anual. Esse ano a gente tem o maior orçamento da história do mercado econômico. 166 bilhões destinados ao mercado econômico. Então, assim, é um outro processo. É completamente paralelo. Que nem, às vezes, né, a gente pega uns clientes que são metidos a querer dar uma desperta e vem com esse papo. Não, porque a Selic, não sei o quê, você vê que a pessoa não entende nada, porque você fala assim, amigo, não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida. Selic pode estar em 80% lá. Não muda nada. Ela só vê o vídeo de 1 minuto e meio no Reels aí do Instagram e ela tirou o contexto dela em cima disso aí. Exatamente. Então, são duas coisas completamente diferentes. Em contrapartida, eu considero que mesmo o mercado que não está dentro do Minha Casa Minha Vida é uma janela de oportunidade muito grande, principalmente para quem tem recurso. Porque os bancos não estão financiando ainda muito, mas você tem hoje várias oportunidades de imóveis a, sei lá, 50, 60 metros quadrados que vem se tornando algo escasso, com preços muito mais atrativos até do que há um tempo atrás. Por quê? Porque as pessoas começam... É igual a Bolsa de Valores. O cara tem lá um investimento, aí começa a cair Bitcoin. Vamos pegar o Bitcoin. Bitcoin começou a cair lá, caiu 50%. O que acontece? As pessoas começam a vender desesperada e tal. E não sabe esperar, cara, as coisas se normalizarem a acontecer. Enquanto isso, quem tem conhecimento, tem grana, tá fazendo o quê? Tá comprando. Exato. É a mesma coisa no mercado imobiliário. O povo começa a ficar desesperado, acha que vai estourar a bolha, não sei o que, começa a vender os imóveis. Às vezes o cara vê um imóvel de 50, 60 metros quadrados e viver como um elefante branco, porque tá tirando, sei lá, 0,3, 0,4 no aluguel. Aí o cara fala, isso aqui não me rende mais, aí o cara vende, daqui 3 anos a localização dele já voltou a ser uma localização boa, aí o imóvel tem liquidez, ele vendeu o imóvel na baixa. Então, tipo, cara, eu acho que a pressa ali acaba fazendo com que as pessoas elas percam muito dinheiro, né? Tipo, ela tira o dinheiro da pessoa, tira o dinheiro da pessoa imediatista e passa para a pessoa que tem tranquilidade. E o mais legal, Gui, que assim, se você olhar historicamente, as pessoas mais ricas do mundo, elas ficaram milionárias com o mercado imobiliário. Existia investimento, bolsa, tudo, mas o que alavanca patrimônio são imóveis. E aí, eu tô no mercado imobiliário há 14 anos e eu não sei nada do mercado. Tô aprendendo todos os dias. Comecei a aprender a consórcio com você há pouco tempo atrás. Existe um mercado de leilão, existe um mercado... Cara, existe um mercado... O mercado imobiliário, ele é muito grande. E existem oportunidades em todas as frentes. Então, quanto mais você se especializa, quanto mais você entende, e se você tiver inteligência para guardar uma grana só para fazer dinheiro dentro do mercado imobiliário, cara, você pode começar com 300 mil. Você compra um, daqui a pouco você revende, pega a grana. Aquela grana é para aquilo, não é sua. Puta, ganhei 100 mil aqui, agora eu tenho 400. Opa, consigo comprar 2. Cara, é o joguinho da multiplicação, entendeu? E no longo prazo, obviamente. Ninguém fica multimilionário da noite pro dia. A não ser que ganha na Mega Sena, mas depois fica pobre de novo. Porque não tem inteligência emocional para lidar com o dinheiro. Então, eu sou completamente apaixonado pelo mercado imobiliário, cara. Nossa, eu tenho vários imóveis e pretendo ter alguns outros. Hoje, agora eu quero começar a comprar fora do Brasil, quero explorar cada vez mais. Exatamente. Porque a gente também não sabe, né? O rumo aqui que vão as coisas. Eu amo meu país, mas dolarizar patrimônio... não, com certeza. A gente ganha em real, só que a gente gasta em dólar no final do dia. Né? Tudo é cotado em dólar, né? Então, é uma proteção. Assim como o Bitcoin, né? Que a gente tem que ter um pouquinho aí, que a gente se desprende um pouquinho do racional, né? Das economias, enfim. Então, é bom ter um ovinho em cada cesta, né? Com certeza. O próprio Buffett fala. E, pô, você falou muito bem do mercado imobiliário. Falou que está há 14 anos já no mercado. Me conta aí, como que foi que você entrou no mercado? Foi oportunidade? Foi necessidade? Necessidade, né? Sempre. Ninguém vira vendedor porque quer, né, cara? A gente Não, e eu gosto de brincar, assim, toda vez que eu vou dar treinamento, e principalmente que eu sei que é a galera do mercado Minha Casa Minha Vida, eu falo assim,
ninguém aqui é filho de rico, herdeiro, né? Porque eu não conheço ninguém que acordou um herdeiro e falou assim pros pais: eu vou ser corretor de imóveis, muito menos do Minha Casa Minha Vida, né? Exato. Um herdeiro. Então eu sei que todo mundo veio do mesmo lugar que eu vim e isso é muito bom, assim. Mas vindo aqui para um pouquinho da história, em 2012 eu trabalhava com gastronomia, né? Antes. Resumir Legal. rapidinho, eu terminei a escola atrasado, repeti algumas vezes. E aí sempre fui bagunceiro demais, faltava muito, pulava o muro da escola e tal, enfim. E aí repeti algumas vezes, mas terminei a escola ali com mais ou menos 19, quase 20, já era pai naquela época. Fui pai com 20 anos, assim que eu fiz 20 anos. E eu sempre gostei de gastronomia. Minha mãe me ensinou a cozinhar muito cedo e tal, ela cozinha muito bem. Legal. Inclusive, beijo, mãe. Te amo. Beijo pra minha esposa também, maravilhosa. Te amo também. E aí cara, naquela época tinha acabado de lançar o curso de gastronomia da Embi Morumbi, da universidade, custava R$ 2.500 a mensalidade. R$ 2.500 naquela 10 época. pau hoje. Meu irmão, era um Quase dinheiro 15. que eu nem sabia que existia esse dinheiro. Minha mãe, coitada, longe disso, não ganhava nem isso no mês. E aí eu achei um curso profissionalizante de gastronomia para jovens de baixa renda, ali na Câmara Municipal dos Vereadores, chamava Restaurante Escola. E aí eu fiz a prova, passei e tal, fui fazer esse curso e ainda ganhava uma bolsa, que era um salário mínimo na época, era R$ 410. E aí fiz esse curso, fui de destaque, saí de lá empregado, só que ao invés de sair de lá para trabalhar na cozinha, que foi o que eu entrei lá, porque lá todo mundo é aluno, então você trabalhava na cozinha uma semana, no bar uma semana e no salão uma semana. Eu sempre fui muito comunicativo, me destaquei no salão, me levaram de lá já para um restaurante. E aí fui indo, né? A vida foi me levando para esse rumo. Trabalhei em alguns restaurantes, fiquei 5 anos na área da gastronomia, aí cheguei a ser sommelier. Eu fui da primeira turma de beer sommelier do Brasil, Caraca. pela Associação Brasileira de Sommeliers. Foi bem legal esse curso que eu fiz. E aí, só que aí depois eu sempre fui um cara que eu tenho uma facilidade muito grande de me envolver nos ambientes que eu estou. E aí, nesse último restaurante que eu trabalhei, eu fiquei muito amigo dos donos do restaurante. E já era um público... Que público vocês atendiam nesse Não, restaurante? classe A+. Classe A+. Boa. Itaim Bibi e tal. Puta top. Atendia o Derek do Sepultura, ia lá sempre. Fiz amizade com ele. Fui na festa de 25 anos do Sepultura, convidado por ele. Que legal. Muito legal, assim. Só que aí, essa amizade, ela acabou me prejudicando um pouco, porque as pessoas que trabalhavam no restaurante, tinham 2 gerentes lá, acabaram sentindo um pouco de receio. E eu também vacilava muito. Eu era muito molecão, faltava, chegava atrasado e tal. Aquela velha história. Sim. E aí elas me mandaram embora, entendeu? Pela amizade com os donos. Elas acharam que aquilo eu tava misturando as coisas e talvez eu até tava um pouco. E aí fui mandado embora e na época uma amiga falou, vem trabalhar no mercado imobiliário que você vai ficar rico, cara. O negócio é muito bom e tal, você é desenrolado, vendas. E aí eu fui. Aí, naquele ano, meu filho ia nascer, em 2012. A mãe do Murilo tava grávida. E eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Aí eu cheguei no cara e falei, irmão... Não, fiz uma entrevista lá, só... como é seu nome? Eric. Tá bom, tá contratado. Mais ou menos assim. Pode vir trabalhar amanhã e tal. E aí comecei. E aí cheguei no cara e falei assim, irmão, só me explica o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro aqui nesse lugar. O cara, a princípio você precisa aprender e trazer cliente. Naquela época não tinha Facebook, leads, nada. Era rua, né, velho? E ponto de captação. Falei, beleza. Trabalhei um mês, cara. Das 7 da manhã às 11 da noite. Prospecção todos os dias. E aí lançou o produto. Como que você prospectava nessa época? Cara, na rua, comércio, metrô. E aí tinha um ponto de captação no Shopping Campo Limpo, que era um quiosquezinho desses de shopping, e que ninguém queria ir no ponto das 6 em diante. E, cara, shopping, depois das 6 da tarde, é o melhor horário. Sim. E aí eu ia todo dia, das 6 da tarde às 10 da noite. Ficava lá todos os dias. E aí no meu primeiro mês fiz 7 vendas. Eu fiz 7 vendas. Cada venda naquela época era 0,85 a comissão. Quase ganhei um carro de 45 mil, mas ganhei vários cheques. Ganhei uns 10 mil só em cheque e tal. Ganhei uma grana. Tipo, eu ganhei, sei lá, uns 30 pau naquela época. 25, 30 mil. Falei, opa, peraí. Tem um negócio aqui, né, velho? Esse negócio é diferente. Aí eu falei, é aqui mesmo que eu vou montar meu pé de meia. E aí fiquei, cara. Gostei e tô até hoje. E quando foi que você começou a perceber que para
cara, criar uma carreira no mercado, você teria que desenvolver esse braço de liderança. Então, quando foi que você fez essa mudança e começou, cara, a sair de um simples vendedor para um gestor, comandar a equipe? Depois de quanto tempo isso veio? Cara, demorou bastante, porque eu demorei muito para amadurecer, como homem mesmo. Eu tive uma vida aí dos meus 18 aos 30, literalmente com o pé na jaca. Então eu curti dos 18 aos 30. Rave, festa, loucura, droga, tudo que a vida tem de ruim, eu vivenciei. Porque naquela época eu achava que era bom e eu achava que isso era viver. Mas com 30 anos de idade, uma vez eu falei pra minha mãe falou, filho, você precisa parar com esse negócio, a vida que você leva e tal. E eu falei pra ela, mãe, fica tranquila. Com 30 eu vou parar, eu vou ficar rico. Essa foi minha promessa pra minha mãe. Um dia eu lembrei. Eu falei, pô, eu tava com 29. Eu falei, cara, eu preciso tomar vergonha na minha cara e eu vou cumprir. E aí, cara, no ano 2019, quando eu ia fazer 30 anos, 19 de março, aí eu comecei a me afastar. E aí você estava, por exemplo, trabalhando com imóvel aqui padrão, né, nessa época? Não, já estava na Minha Casa Minha Vida. Só que eu era o corretor que eu ia pro plantão, fazia umas vendas e vazava. Pegava minha comissão e ficava um mês fora, viajando e tal. E aí, em 2019, eu decidi focar. E aí, eu foquei, cara. Sempre tive talento para venda, porque eu sempre fui muito comunicativo. Então, as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida. E aí, eu tinha um lançamento para fazer em mais ou menos, era julho ou junho de 2019. Só que eu tava focadaço, tinha várias pastas, né? Pasta é o processo da venda ali, eu tinha várias para fazer no dia do lançamento, tudo cliente aprovado, organizado e tal, ia ganhar uma grana. Só que tinha uma festa na Europa, que eu queria muito ir e ia dar certinho, porque eu ia fazer o lançamento, ia pegar a grana, ia pra Europa, era tipo uma saideira, entendeu? Um festival de música eletrônica. Só que aí anteciparam o lançamento e era justamente na mesma semana da festa. Eu já tinha comprado passagem, tava tudo certo. Aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu fazia o lançamento, ou eu ia pra festa. E aí, cara, eu tinha, sei lá, não sei, eu acredito hoje que foi Deus, mas a autorresponsabilidade bateu. Eu falei, não, cara, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E aí eu não fui, cancelei a festa, cancelei passagem, fiz o lançamento, ganhei uma puta grana, fui destacado e aí recebi uma promoção, subi de cargo e a minha vida mudou completamente, assim. E conheci minha esposa. 2019 foi um ano da transformação, assim, da minha vida. Eu comecei o ano de um jeito e eu terminei o ano noivo, morando com a minha mulher, tipo, destaque na empresa, completamente diferente, assim. Pô, só pra gente depois ir pra essa parte de liderança, mas pegando ali, cara, eu acredito muito que todo mundo tem um superpoder. O que você acha que fez você se destacar ali na parte comercial? Você falou que você tinha um dom ali de ser comunicativo, mas, cara, alguma rotina, alguma coisa você fazia. E até para servir de dica aí pra galera que tá entrando no mercado imobiliário, cara, qual que é a rotina que um corretor tem que ter para que esse corretor, cara, consiga, cara, bater a meta todo mês, vender, ganhar grana pra caramba no mercado imobiliário. E não é todo mundo que consegue, né? É 1% que performa muito bem. A gente vê isso dentro do escritório também. Então, até e a rotina comercial é bem parecida, tanto do corretor, tanto da pessoa que trabalha com consórcio, tanto da pessoa que trabalha com investimento. Então, o que essa pessoa tem que ter, cara? O que o Eric tinha que fez ele se destacar, fez o Eric ganhar dinheiro e depois ele foi subindo, né, ao longo da vida? Cara, é assim, ó. Hoje eu enxergo de um outro formato, porque eu amadureci muito comercialmente falando. Mas eu nunca fui um bom prospectador, vamos dizer assim. Só que eu era muito bom de fechamento. Então, eu sempre fazia muito 50. A galera trabalhava no escritório, mandava o cliente para mim no plantão, eu ia lá, fechava, ganhava metade. Então, eu sempre fui assim na época que eu era corretor. E eu ganhava muito dinheiro fazendo isso porque eu era um bom fechador. Mas hoje, como líder, e aí você falou ali, né, só para finalizar a questão da liderança, eu demorei muito. Depois eu comecei a entender a liderança que eu tinha natural, porque depois eu fui coordenador. Só que hoje, na minha visão de líder, o segredo do jogo é a prospecção, cara. Eu postei até isso no Instagram esses dias. Falaram, uma pessoa perguntou, qual a dica que você daria para uma pessoa que está começando? Cara, prospecta até morrer, velho, de cansaço. Faz prospecção todo dia. Eu falei, 80% do tempo é prospecção e os outros 20% do tempo você passa chamando as pessoas que você prospectou. Esse é o segredo do jogo. E aí, com o passar do tempo, se você fizer muito isso... O CRM tem que estar um caos. É isso, cara. Não tô dando conta.
Eu não tô dando conta. Esse dia eu falei para um corretor meu, ele foi super bem, começou já tendo um puta resultado, só que o resultado dele caiu muito. Eu falei assim, sabe qual que é o segredo do negócio? Você precisa gerar demanda até o seu braço não dar mais conta. Porque na hora que o seu braço não dá mais conta, você contrata alguém para te ajudar. E aí você começa o processo de escala. Então, a dica que eu dou hoje para qualquer pessoa, cara, e seja para vender consórcio, para vender casa, para vender panela, para vender qualquer coisa, meu irmão, você tem que captar cliente. Você tem que falar com gente, você tem que estar conectado, você precisa se envolver em ecossistema, em ambientes. E aí, obviamente, tudo dentro do contexto daquilo que você vende. Mas, para o meu mercado, por incrível que pareça, e aí, isso é o mais legal de tudo, em qualquer lugar tem um cliente meu, cara. Em qualquer lugar tem um cliente meu, porque a tia do café pode ser meu cliente, o cara que está na portaria, qualquer pessoa pode ser um cliente meu. E quando o corretor vira essa chave, ele começa a olhar para todo mundo e fala, mano, essa pessoa pode ser um cliente. Que, às vezes, que nem hoje. Hoje eu vim no Uber, mas eu tava muito concentrado. Mas eu pego o contato de todo Uber que eu pego, cara. Porque o cara do Uber, ele ganha quanto? R$8.000. Ele é meu cliente. E se ele não for meu cliente, eu posso contratar ele para ser meu corretor. Então, esse é o jogo. Prospectar, cara. Prospectar. Mas as pessoas, elas não querem prospectar. Hoje as pessoas, elas querem ficar fazendo base de lead, chamando lead frio. Ah, oi, tudo bem? Manda uma mensagenzinha lá. Por quê? Porque quando a gente fala da venda, qual que é? Para mim, a palavra que resume vendas, para mim, chama-se relacionamento. Se você pudesse... o que é vendas? Venda é relacionamento, cara. Aí tem outras coisas, confiança, tal, mas o relacionamento é o que corrobora tudo que é vendas na minha percepção. Mas você traz a pessoa para o mercado e ela não quer se relacionar. Ela quer... Por exemplo, se eu falo para você assim, Guilherme, você vai começar a trabalhar aqui e tal, cara, pega esse telefone e liga para essas pessoas. Liga para essas 50 pessoas e eu tenho certeza que você vai vender. Aí eu viro as costas, deixo você 30 minutos numa sala. Quando eu voltar, sabe o que o Guilherme fez? Ele mandou mensagem para 50 pessoas. E não ligou para nenhuma. Por quê? Porque as pessoas, elas têm um bloqueio natural, né? E aí tem a questão da timidez, tem várias coisas que vem por trás disso, mas a pessoa, ela não quer se forçar a fazer aquilo que tem que fazer. E a gente passou por um momento ali onde, cara, a gente tava com um tempo mais ósseo, né? Então, tipo, a gente passou por uma pandemia onde era normal, tipo, a gente passar mais tempo no WhatsApp, a gente ficar mais tempo rolando o celular, vendo lives no Instagram. Hoje em dia, cara, o presencial tá na moda. Então, todo mundo tá corrido, cara. Todo mundo tá no flow e no pega do dia a dia. Então, se você não pegar o telefone pro cara e ligar pra ele na hora do almoço que ele tá almoçando, ou depois das 6, cara, durante o dia eu não respondo nenhuma mensagem de ninguém que tá me vendendo nada. Principalmente dependendo do público que você quer atender, entendeu? Exatamente. Então, você tem que ser muito intencional nas ligações. Cara, então, tipo, o que eu posso fazer nesses horários que às vezes o cara não me atende, né? Então, você tem que ter uma rotina. Mas a galera fica com... A gente criou uma geração, tipo, WhatsApp, né? Acomodada. Na pandemia, né? Existe uma geração hoje que é acomodada, cara. As pessoas... E aí, o problema da internet. A internet é maravilhosa, eu amo a internet. Mas existem muitos problemas por trás da internet. E você tem hoje uma geração que acha que ficar rico é muito fácil, porque as pessoas da internet estão ficando ricas, mas elas não querem pagar o preço para nada que pode deixar elas ricas. E hoje, para mim, não existe... ou você vai fazer coisa errada, ilícita, para ficar rico, ou você vai para a internet, ou é vendas, meu amigo. E a internet, para ficar rico, também é vendas. Então, exato. O caminho da riqueza e da prosperidade é vendas. Não tem outro... Se você sabe vender... Vi até o Flávio Augusto falou no podcast com o Joel no último. Ele falou, cara, se você é vendedor, você não fica pobre. E se você quer ficar milionário, você forma time de vendas. Exato. Esse é o jogo, cara. A gente for ver os médicos que são multibilionários, são os médicos que, cara, conseguiram montar um time de vendas, os médicos trabalhando para eles, né? Exatamente. Quantos consultórios você vai lá, você tem o cara que é o dono do consultório, e aí você tem 10 médicos dentro do consultório. O cara, ele é o dono e a consulta dele normalmente é 3 vezes mais cara do que dos outros médicos, e ele ganha em cima de todos os médicos.
E aí você tem um processo comercial dentro do próprio consultório. Hoje, se a gente olhar os grupos de mentoria e a galera aí... Cara, é muito médico, velho. Porque o plantão do cara não reajusta o mesmo valor, se não reduziu, né, nos últimos anos. Exato. Cada vez mais pessoas entrando no mercado de trabalho. Isso se aplica para tudo, né? Porque a gente vai pegar também corretor de imóvel, vendedor de consórcio, assessor de investimento. Cara, cada vez mais nós estamos virando commodity. Então, se você não for intencional na sua construção de marca pessoal, assim, cara, como que eu me diferencio? E é aquela importância, né? Tipo, o cara entra no mercado de consórcios, no mercado de corretagem, o cara pega a comissão e não reinveste nele, né? Então, tipo, a imagem, a narrativa, o Instagram, assim, cara, por que a pessoa quer comprar imóvel de mim? Porque ela comprar o apartamento na planta meu, Minha Casa Minha Vida, do João e da Maria, é a mesma coisa, entendeu? Às vezes ela vai comprar de mim por conta, cara, que ela tem algum ponto de conexão, afinidade, porque eu atendi ela melhor, mas, cara, como que é a construção de narrativa? Como que eu tô me diferenciando, né? Se você for pegar, talvez, seus campeões de venda, talvez eles, obviamente, pode ter alguma exceção ou outra, mas boa parte deles possam, pelo menos, um mínimo de conteúdo hoje no Instagram, né? Então, é um baita diferencial de mercado que eu falo muito pro pessoal dentro do escritório. E falando de business agora, qual foi a oportunidade que você viu nesse mercado Minha Casa Minha Vida? Você até deu um spoiler aí que você falou que, cara, ele não fica linkado aí a Selic. É um mercado ali, paralelo, né? Paralelo. Mas, pô, como que surgiu o Esquadrão da Casa Própria? Como que veio essa ideia? Você está fazendo um trabalho muito legal aí nos últimos meses. Vai fazer um ano já quase, né? Que você está nessa... Não, 6 meses, pô. 6 meses, né? Pô, e estão vendendo imóvel aí a rodo, cara. Quantos corretores você tá hoje? Conta pra galera um pouco aí do movimento, do barulho, mas conta um pouquinho antes, assim, cara, como que veio essa oportunidade? Como que veio essa fatia? Cara, dá pra ganhar muita grana aqui. Porque tem muita gente, eu vejo muito corretor, né? Às vezes o cara se escala, vai pro mercado de alto padrão e quer ficar só lá. Ou todo mundo que assim, cara, um dia eu quero ir pro mercado de alto padrão. Então é um sonho de todo mundo. E você fez o contrário. Você foi no mercado de alto padrão, depois voltou pro Minha Casa Minha Vida. Então, tipo, o que você viu que a maioria das pessoas não veem aí, tipo, nesse mercado como oportunidade? Como eu disse, é um mercado paralelo. Então, você tem ali todo o processo de crédito engessado, vamos dizer assim. E o governo por trás, né? Então, é muito mais simples, né, você conseguir vender para esse cliente. Mas dentro da questão do Esquadrão, o que acontece? Hoje eu trabalho dentro de uma incorporadora, que é a Plano e Plano, construtora e incorporadora. E eu estive durante 3 anos, de 2021 até o final de 2024, como gerente, como gestor. Cheguei lá em 2021 com apenas 6 corretores, comecei um time do zero, formei um time campeão. No meu primeiro ano como gestor lá, nós vendemos 56 milhões de reais. Em quantos corretores? Com 15. Pô. No segundo Qual que era o ticket médio? Só pra galera entender. 205, 210. Quantos nesse imóveis primeiro ano. Aí nessa época? 255 imóveis. Aí no meu segundo ano eu dobrei o tamanho do time, a gente tinha uma média ali de 32 corretores, e aí a gente vendeu 122 milhões, e no terceiro ano a gente vendeu 145 milhões. Foi 605 apartamentos. E aí eu saí em 2024, deixei tudo para trás, falei, cara, eu quero dar um all-in na minha vida, eu quero entender coisas novas, eu quero aprender, eu quero sentar em mesas diferentes. E aí eu saí, lancei um curso chamado Corretor 30K, fiz todo um processo de lançamento e tal. Não ganhei dinheiro, obviamente, porque você precisa fazer várias vezes para o negócio funcionar. Fui para a parte de mentoria, entrei no SHP da MLS, investi uma grana, 192 mil reais, para ser mais exato. Mas acessei um ambiente que eu falei assim, mano, é isso, cara. Esse é o rolê. E aí, na sequência, veio a Trinca Real Estate, que aí eu tava dentro de um grupo e depois veio um grupo dentro do ecossistema que era a minha língua, né? E aí eu acabei migrando e ficando somente na Trinca Real Estate e veio o convite para eu retornar como superintendente de vendas e aí formar um time de gestores dentro da mesma companhia que eu tava antes. Comecei dia 1 de setembro sozinho, só eu e Deus. Porque eu fui por um direcionamento de Deus. Porque eu não queria voltar, mas Deus disse que eu precisava voltar para aquela empresa, porque algo muito grande ia acontecer lá e eu precisava estar lá. E aí, dia 1 de setembro, eu voltei, comecei a fazer algumas movimentações, convite daqui, convite dali. Nos 4 primeiros meses do ano, a gente vendeu 242 apartamentos, faturadas 210 vendas. Caraca. De um processo que a gente começou do mais absoluto zero.
E aí, em janeiro, houveram algumas transições. Eu acabei absorvendo algumas equipes. E hoje nós estamos aí com 115 corretores, 6 times. E o Esquadrão da Casa Própria ele surgiu através do processo aqui do G4, né? Eu venho acompanhando tudo que os caras vêm fazendo e tal. Time de vendas, nome diferente, bandeira. E quando eu voltei, eu falei assim, cara, ninguém faz. Eu falei, se for para eu voltar, eu quero fazer o que ninguém nunca fez. E aí eu tinha agregado conhecimento fora, eu falei, eu quero levar isso para dentro. Então, antes era Esquadrão Eric Shake, e aí eu nunca gostei do, tipo assim, equipe Shake, quando eu era gerente. Equipe Shake. Eu nunca gostei. Porque, cara, não é equipe Shake, mano. O Shake é o capitão do negócio, é o técnico. Mas não casava. E aí, quando eu saí, eu comecei a conhecer ecossistema de venda, toda essa parada, eu falei, mano, é isso, velho. E aí acabou surgindo, assim, de uma ideia, uma conversa com a minha agência de marketing, o Esquadrão da Casa Própria. E aí eu falei, mano, eu vou montar os times. Cada time vai ter um nome, uma bandeira, camiseta. Vou fazer o negócio tudo personalizado. Então, hoje a gente tem 6 squads dentro do Esquadrão, que são Tigers, Lions, Flechas... Tigers, Lions, Flechas, não posso esquecer nenhum, né? Não, Elite... Fênix. Rapaz, Tigers, Lions, Flechas, Elite, Fênix. Tinha um 7º que era Aliança, mas saiu. Vão te cobrar depois. Não, você vai ter que cortar essa parte aí. Vou falar o nome dos gerentes, espera aí que eu vou lembrar. Meca, Barba... e o Legacy. Boa. É o Rogério, lembrei. É o que mais vende, é o Legacy. Tá fluindo, tá fluindo. E aí nós temos esses 6 squads. E a minha ideia é ter 12. Eu quero ter 12 equipes, com uma média aí de 35 vendas cada equipe. Vender mais ou menos 500 apartamentos por mês. E vocês querem vender quanto esse ano? Cara, minha meta são 500 milhões. Para um primeiro ano completo, é bem forte. Bem ousado, bem arrojado. Bem arrojado. Exige muito, mas é muito tangível. Muito tangível. A empresa vai lançar 7 bi esse ano. Então, é muita coisa. Qual que é o platô atual de negócio de vocês, cara? Qual que é o gargalo que vocês estão passando hoje? Cara... empresa? Tem algum? Vocês estão crescendo mão de muito obra, rápido, né, cara? Né? Mão de obra. Mão de obra. Não tem... O crescimento da companhia não acompanha o crescimento do time. Isso é... E é muito louco, né, cara? Porque se a gente pensar que nós vivemos num país onde o quilo de tomate custa 15 conto, cara, e o salário mínimo é R$ 1.600, como é que as pessoas não querem trabalhar com um produto que pode te proporcionar ganhos de 20, 30, 40, 50 mil por mês? Não é muito... Tipo, você fala... E assim, cara, é difícil achar gente que quer, porque... E é muito difícil ficar rico vendendo imóvel? Cara... Minha casa, minha vida? Não é difícil ficar rico vendendo imóvel. Difícil é pagar o preço. Difícil é querer pagar o preço. Eu paguei o preço. E conheço várias pessoas que estão pagando o preço e que também... tão bem ou até melhores do que eu, hoje falando. Seu campeão de vendas hoje vende quantos imóveis? Cara, o meu campeão de vendas hoje, uma média de 8 a 10 por mês, né? Mas tem uma campeã de vendas que era da minha equipe, que agora ela está como gestora no nosso time, que ela chegou a fazer 24 vendas no mês. O que essa menina tem de especial? Foco. Absoluto, assim. Não conheço ninguém mais focado que ela. Tem uma corretora da empresa lá também, que nem é do Brasil, Venezuela, chegou a vender 30 imóveis no mês, cara. Cara, 30 imóveis é... E aí, em contrapartida, é igual eu falei, você tem do outro lado um salário mínimo a R$ 1.600 e pessoas que se submetem a viver uma vida... Não é nem medíocre, cara, abaixo do medíocre. Porque hoje, se você viver no Brasil, uma família... com uma renda de R$ 3.000, você passa necessidade. Você passa necessidade. Ou vive no muito Não, básico. o cara faz pico, né, cara? Aí o cara tem que fazer pico por fora. Porque, exato, para fazer uma renda. Não dá. Porque aí uma parte vai pro governo, FGTS, não sei o quê.
Eu vejo no meu prédio aí e você fica assim, cara, com o coração partido. Tipo, a gente tenta ajudar na nossa... no que a gente consegue, né? Quantas pessoas, tipo, não trabalham ali, tipo, plantão à noite e no outro dia o cara vai, tipo, dormir 3, 4 horas e depois vai fazer um pico no outro dia, batida, depois volta batido de novo. Então, tipo, por conta que o custo de vida tá cada vez mais alto, né? Então, tipo, cara, vendas aí ela proporciona aí uma oportunidade de a gente ter liberdade, né? Cara, entrando no Eric, eu vejo que você teve evolução muito bacana como pessoa, cara, nos últimos anos. Você falou que o seu all-in foi em 2019, né? Mas, cara, o que, que O você... primeiro, sim. No primeiro, sim. O que você vê, o que teve que morrer em você, cara, para que esse novo Eric hoje, pô, te veja ali alimentação, marmita no almoço, marmita na janta, postando aí todo domingo a igreja, pô, bacana. Mas o que teve que morrer, tipo, qual versão sua você deixou para trás que a pessoa que te conhece hoje não conhece ela? Ah, cara, é que você tocou num ponto aí que é o absoluto, né? Foi ter encontrado com Jesus no meio do caminho. Boa. 2019, eu considero hoje, principalmente como cristão, que Deus tem um plano já traçado para todos nós. Mas existe o livre-arbítrio, né? E a gente que escolhe se a gente quer seguir esse plano que Deus traçou ou se a gente quer seguir o nosso. Então Deus permitiu que eu vivesse tudo que eu vivi para que a minha história também tivesse créditos, vamos dizer assim, né? Hoje, se eu sentar, como já aconteceu, com alguém que está perdido nas drogas, eu tenho credibilidade para falar com essa pessoa e dizer para ela que aquele caminho é uma merda, porque eu já vivi aquilo. Álcool, a mesma coisa, né? Vida, balada, tudo isso é futilidade. E isso foi morrendo aos poucos, naturalmente. Naturalmente isso foi morrendo, porque em 2019 eu tomei a decisão de mudar. Mas a minha vida mudou completamente depois que eu encontrei com Jesus no caminho, cara. Não tem outra explicação, assim. Pessoas que me conheciam antes e que me veem hoje falam que me veem de uma forma completamente diferente. A minha face, o meu semblante não é o mesmo de antes. É completamente diferente, sabe? E eu acredito que essa transformação só se dá depois que a gente realmente morre para a vida e nasce para o caminho da espiritualidade, nasce em Cristo. O que é negociável hoje na sua rotina? Putz, meu, inegociável, cara. Treino, com certeza. Tempo de qualidade com a minha esposa é inegociável. A gente vai adaptando, né? Eu considero que... Porque eu tô falando aqui de 2019, mas de 2019 para cá fazem poucos anos, né? São só 7 anos. E de lá para cá eu casei, fui mudando, fui aprendendo muita coisa, mas a mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que deve fazer talvez uns 2, 3 anos só que eu tenho ela. E eu tento todos os dias buscar ser uma versão melhor. Então, às vezes a pessoa fala assim, puta, meu, o cara vai pra academia todo dia, aí o cara vai no parque, aí corre, aí tá. E às vezes as pessoas acham até que a gente é meio bitolado, sabe? Cara, não é. Eu tava falando ontem com uma pessoa exatamente sobre o treino, sobre a alimentação. Porque a gente tava no plantão, tinha feito um ofertão, que a gente chama, né? A gente leva todos os corretores e tal, e no final a gente compra pizza pra galera comer. Tinha 65 pizzas. Tinha lá no plantão. Eu vi. E aí uma corretora falou pra mim... Aí eu falei assim, puta, meu, eu vou esquentar minha marmita. Ela falou, sério que você trouxe marmita? Eu falei, cara, com certeza, eu vou ficar com fome, né? Todo mundo comendo pizza, eu vou ficar com fome. Aí ela falou, cara, tem que ter muita disciplina, né? Eu falei, você sabe qual que é a grande questão? Que toda vez que acontece isso, que eu como a marmita ao invés de comer a pizza, a sensação de orgulho que eu tenho de mim mesmo é muito grande. Porque a maior batalha da vida é vencer a nós mesmos. É muito difícil, cara, vencer a gente. E aí eu levanto todos os dias... É que eu não tô com o meu Apple Watch aqui. Mas hoje eu acordei 3 minutos antes do meu despertador tocar. Boa. Todos os dias eu acordo 3, 5 minutos antes do meu despertador tocar. E isso pra mim já é uma vitória. Eu já começo o dia vencendo. E quando o despertador toca, eu já tô de pé. Já tô lavando o rosto. Desligo o celular, sabe? Porque... eu também acredito que se você fica 5 minutos na cama todos os dias, você está mandando uma mensagem para você mesmo que você é um preguiçoso. E que a acomodação é boa.
que ficar mais um pouquinho é bom. E isso traz uma série de consequências para nossa vida. Porque você fica mais 5 minutos na cama, daqui a pouco você fica 10, daqui a pouco você chega atrasado num compromisso. Daqui a pouco chegar atrasado é normal. E aí, cara, sua vida vai virando um caos, sem você perceber. Então, nossa, eu emendei vários assuntos aqui, né? Você perguntou do Eric que morreu, mas... Mas é isso, é uma cadeia, né, cara? Eu gravei um vídeo, inclusive, eu tenho que postar ele depois, que a importância, cara, da gente criar um padrão mental e a gente tá atento, né, a qual é o padrão mental que a gente tá desenvolvendo, né? Por conta que, às vezes, pô, quantas vezes eu não vou almoçar com alguém e aí a pessoa fala assim, cara, pô, como que você é fit, né? Assim, cara, não é que eu sou fit, é que as tuas referências em questão de alimentação estão tão erradas que comer um prato de arroz, feijão e salada e um bife que não é frito é ser saudável, entendeu? Exatamente, porque os padrões são completamente invertidos, né? Exato. Então, quando a gente começa, cara, a entender que esse o poder do subconsciente, né? O que a gente está mandando pro nosso cérebro todo dia. Então, tipo, o Instagram, pô, é uma arma e uma máquina. Então, tipo, ele pode potencializar muita gente, como, cara, pode matar a gente. Então, por exemplo, eu abro meu Instagram, cara, é só pessoas falando sobre religião, é só pessoas falando sobre negócio, só pessoas falando, cara, como que eu vou melhorar de vida, treinando. Então, quando eu não treino, eu me sinto mal. Então, tipo, quando eu comer errado, eu me sinto mal. E é gostoso que no final de semana você vai ali, você vai pra jantar, você viu lá que você foi comer os negócios na mesa lá, os frutos do mar. Assim, cara, eu tenho que ir lá comer isso aí também, eu não conhecia. E é bacana que você começa... eu até tava lendo um livro falando muito sobre isso, cara. É muita importância do 80-20. Então, 80% do teu tempo você tem que estar se nutrindo. Seja em alimentação, seja em conteúdo. O cara chega na casa dele 7 horas da noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o cara vai colocar a novela das 7, novela das 8, novela das 9. Vai colocar o jogo de futebol. Cara, o que você tá colocando pra dentro que vai estar fazendo você melhorar de vida, né? Então, tipo, se nutrir, dieta, não é só o que você coloca, tipo, em questão de alimentação. Só alimentação. Porque a alimentação, você vê a importância, cara, os nutrientes que você tem ali dentro vão, querendo ou não, no final do dia, impactar na sua performance. Se você sai daqui, você vai para uma churrascaria, você vai ficar o dia inteiro pesado depois. Entendeu? Então, você tem que ser intencional na sua alimentação. Tem dias que você pode vir comer um churrasco, tá tudo certo, né? Ninguém é radical. Mas você entender a importância de se nutrir de pessoas, de ideias, de alimentação e, tipo, as pessoas estão muito fracas, tipo, em questão, tipo, de mentalidade, de autoconfiança, porque a vitória pública, cara, sempre vai perder para a vitória interna. Então, tipo, se você ficar, tipo, esperando, assim, cara, toda hora que eu tenho que ter uma vitória pública, eu tenho que me validar para uma outra pessoa. São poucos momentos que a vitória pública chega, né? A vitória interna, cara, vai todo dia que você tem que comer bem, todo dia que você tem que se alimentar, todo dia que você tem que agradecer. E isso são pequenos hábitos, né? Tem um livro que eu li que é Arrume a Sua Cama, que é um cara que era militar, norte-americano e tal, e ele fala assim, cara, a primeira tarefa dos Navies, ou Sailors, que é a tropa elite lá, mais foda que tem na América, lá nos Estados Unidos, é acordar e arrumar a cama. Porque se você não tem a disciplina para arrumar a tua cama, cara, como que vai estar as outras tarefas do teu dia? E o simples ato de você arrumar a cama, pô, 1-0 pra mim. Agora a outra tarefa eu já tô, tipo, pô, fica mais fácil de você cumprir as próximas, né? O Joel tem a questão ali, né, dos pilares de saúde, família e trabalho, né? E eu gosto muito de Joel. Joel virou uma chave na minha vida lá atrás, quando eu comecei a pensar nesse negócio de alta performance, de entender e tal, e esporte, saúde. Lá atrás eu falei pra minha mulher uma vez, falei, vou começar a acordar às 5 horas da manhã, que não sei o quê. Cara, não durou uma semana. Porque naquela época me alimentava mal, não treinava direito e tal. Mas aí, obviamente, eu sigo esses pilares, mas eu coloquei Deus primeiro. Então, pra mim é Deus, saúde, família e trabalho. Cara, a espiritualidade pra mim, ela me fortalece, ela me edifica, ela me mantém de pé. A saúde traz tudo aquilo que eu acredito que também me fortalece como matéria. Então, é treino, alimentação, a corrida. Cara, gosto muito da corrida e da musculação. Então, para mim, preciso aprender a nadar. Nadar é preciso aprender a nadar. E eu gosto... Peno bastante. E eu tenho gostado cada vez mais do esporte, porque é apaixonante, né, cara? O álcool, por exemplo, me acompanhou minha vida toda. Eu comecei a beber com 12 anos de idade. E aí... Deus veio trabalhando em mim muito essa questão do álcool, então ano passado eu tomei a decisão de não beber. Falei, cara, eu nunca consegui tomar um remédio antibiótico por 7 dias, porque sempre chegava o final de semana. E aí eu bebia e não tomava mais o remédio. E aí eu falei, vou ficar 1 ano sem beber, e aí eu só bebi álcool
quando eu tava de férias, viajando. Por quê? Porque eu entendi que o álcool, primeiro que ele era uma válvula de escape, ou uma desculpa, né, na minha vida. Era a rotina, chegar em casa, liga a TV, abre um vinho, faz uma comida gordurosa, frita uma batata frita, sei lá, qualquer coisa, ou pega um monte de queijo, sei lá, alguma comida que não é saudável, e aí vira a válvula de escape. Mas qual que era o ponto principal? Eu tava muito com a questão do shape, do treino, eu quero focar. E eu percebia que, cara, toda vez que eu bebia, no outro dia eu não conseguia treinar direito. E aí, só que em contrapartida, Deus veio trabalhando isso dentro de mim, e Deus veio falando, cara, fica um ano sem beber que você vai ver como você vai mudar, sua vida vai se transformar. E aí, cara, eu passei o ano de 2025 sem beber até o Natal, só bebi pouquinho quando eu viajei e, minha cabeça mudou completamente, cara. Aí, esse ano, praticamente não tô bebendo. Tomo uma cerveja sem álcool. Sim. Se eu viajo, eu bebo, mas Mas é um shopping, poucos negócio momentos e tal, um vinhozinho, mas mudou a chave, entendeu? É outro contexto. Antes, o álcool, ele tinha que estar presente para que eu estivesse feliz. Hoje, não. Hoje, para mim, se tiver, tá tudo bem. Se não tiver também, eu não faço questão. E aí a gente vai mudando, cara, a mentalidade e vai amadurecendo e vai dando valor para outras coisas. Hoje eu quero estar bem. Eu gosto de acordar 100%. Então, se eu bebo, no outro dia eu sei que eu não vou estar 100%. Cada dia que eu acordo de ressaca, eu vejo como um dia perdido, assim, na minha vida. Assim, cara, não vou estar 100%, não vou conseguir entregar, o treino não vai ser bem feito. Se eu for na igreja, não vou estar a cabeça 100% presente ali na igreja, que eu vou estar, tipo, pensando muito na louco, ressaca, né? E tal. Tipo, se você... Quando você entra num flow de você tá bem com você mesmo, você nunca mais... Você começa a ver as melhorias daquilo na sua rotina, né? Você fala assim, cara, não quero voltar para aquilo nunca mais. E por isso que é importante a gente ir aumentando nossas referências, né? Então, tipo, cara, pra gente ter uma rotina como a do Caio, como a do Joel, a gente tem que... Todo o contexto importa. Então, tudo que a gente faz, o que diferencia quem joga Champions League e quem joga na Várzea? É a rotina. Então, é como que eu me ajusto na rotina. Tem uma pergunta aqui pra gente ir pra parte final, cara. Que o último convidado faz pro próximo. E tem uma pergunta bem legal que o último convidado fez. O que é senso comum que você não acredita? Pô, difícil essa pergunta, hein, cara? Talvez, vou trazer uma frase clichê, mas que talvez também não seja senso comum, mas na era que nós estamos vivendo dentro do nosso país, a frase política não se discute, para mim, ela é inconcebível. E é exatamente por isso que nós estamos onde nós estamos hoje. A diferença entre política não se discute e política se discute com educação, dados e argumentos, para mim são caminhos completamente diferentes. E eu acredito que por esse senso comum dessa frase ser tão dita, política não se discute, é que nós chegamos aonde nós estamos hoje. O Brasil é um país extremamente rico, incrível, eu amo o nosso país, mas a política precisa ser discutida. A política precisa ser discutida, o futuro do nosso país precisa ser discutido, mas ninguém precisa matar ninguém, a violência não precisa estar presente. As pessoas só precisam entender que todo mundo tem uma opinião e através de dados e argumentos é que a gente pode ou não convencer o outro. E aí, Phil, é aquela questão a história do burro e do tigre, sabe? Não adianta, cara, você ficar tentando convencer o burro, mas com o passar do tempo, talvez ele se autoconvença. Mas a política precisa ser discutida sim e para ontem. Porque eu, vou falar de mim, estou extremamente preocupado com o futuro do nosso país. Se tratando em ano de eleição, acredito que se o governo atual, por alguma questão, acabar ganhando, eu acho que a gente tende a ter anos bem difíceis nos próximos anos aí. E eu amo meu país, mas hoje eu penso seriamente em sair daqui do Brasil, não só por viver uma experiência fora, mas também por todas as questões que a gente vem vivendo. Eu acho que é muito difícil enriquecer no Brasil. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição de vida muito diferente da vida, né, do que o brasileiro tem, mas eu poderia estar muito melhor. 10 vezes mais do que eu estou hoje. Mas eu tenho um sócio que me leva
quase 50% de tudo aquilo que eu ganho, ou mais, na verdade. Não, quase não, ele leva mais que 50%, que se eu for considerar tudo que eu pago de imposto direto e o que eu pago de imposto indireto, eu devo ficar com uns 30% só da fatia do bolo, daquilo que eu produzo de riqueza para o nosso país e para minha vida. Então, eu acho que é isso. Muito boa resposta. O que você deixa de pergunta aí pro próximo convidado? Aqui a régua é muito alta, né, cara? Então tem que ser uma pergunta. Puta, eu sou ruim de pergunta, hein, cara? Pode ser uma pergunta clichê, não tem nada não. Pode ser, às vezes, cara, algum momento de vida que o cara passou, enfim. Ou que a pessoa passou, né? Pode ser uma mulher também. Cara, sei lá, eu gosto muito. Eu gosto muito de coisas reflexivas. Porque eu acho que quando a gente volta no passado, a gente lembra de coisas importantes que, com o passar do tempo, elas foram caindo no esquecimento. Então, eu faço bastante essa pergunta e vou deixar para o próximo. E vou até assistir para ver qual foi a resposta quando você me falar quem foi o próximo. Mas se você pudesse voltar no tempo, há 10 ou 20 anos atrás, o que você aplaudiria e o que você faria diferente na sua história? Boa. Aplaudiria? Aplaudiria mesmo, tá certo. Top, muito bom. E se a gente fosse burlar o algoritmo do Instagram, que agora essa mensagem ia chegar para todo mundo, seja um corretor, seja um cliente, seja uma pessoa... Cara, a mensagem final pra gente finalizar esse podcast aí, qual que você deixaria, qual que seria a mensagem do Sheik? Cara, minha mensagem final seria... Nem tudo na vida é sobre dinheiro. Nós vou falar, como eu sei que o público aqui é muito mais pessoas empreendedoras e pessoas que estão buscando crescer, mas eu passei muito tempo correndo atrás do dinheiro. Muito tempo. E eu não chegava nele. E aí eu encontrei o meu propósito. E depois que eu encontrei o meu verdadeiro propósito e eu comecei a correr atrás do meu propósito, eu encontrei com o dinheiro pelo meio do caminho. Então, se eu posso dizer alguma coisa para todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, encontre o seu verdadeiro propósito. Porque o dinheiro vem como consequência. E aí é a parte mais gostosa do negócio. Porque eu já cheguei a olhar minha conta, ter mais de 6 dígitos nela, e eu me senti vazio. E eu já cheguei a olhar minha conta e estar com saldo negativo e estar 100% feliz. Porque eu tenho um propósito. Muito bom, a gente tem que se sentir preenchido, né, cara? E às vezes até o trabalho pode ser uma válvula para isso, né? Assim, cara, o que eu tô fazendo vai me proporcionar uma renda para que através dessa renda eu consiga impactar a vida de outras pessoas, consiga iniciar um novo projeto e por aí vai. Como o pessoal te acha no Instagram, Eric? @ericshake7, @ericshake7. Procura lá. Esquadrão da Casa Própria, estamos aí para ajudar a galera a realizar o sonho da Casa Própria. Cara, muito bom, bom demais. Queria agradecer a sua disponibilidade aí. Isso, eu que agradeço. Muito rápido, né? Passa uma hora passa voando, até o convite aí, porque você tem muito know-how, tem muito repertório, dá pra gente fazer um podcast sobre time, um podcast sobre vendas, um podcast sobre, mentalidade, que hoje eu tô vendo que você tem uma mentalidade cada vez mais forte e tá se aprofundando cada vez mais nisso. Então, muito obrigado para você que ficou até o final desse episódio. Deixa seu like, comenta aqui o que você tirou de insight aqui desse episódio. Tenho certeza que a equipe do Eric aí vai assistir em peso, encaminha para os seus clientes aí que eles estão com receio ou estão enrolando para comprar imóvel. Lá na SI, o João participa de muito podcast, né? E até hoje, ontem ele participou de um com o César Reich. Assim, cara, assiste, cara. Você tem que assistir isso para que você consiga criar uma perspectiva narrativa diferente. Às vezes é o mesmo produto, só que a perspectiva narrativa que o Eric tem, a história que ele conta, é uma história diferente, cara. E você vai ganhando aquele repertório, você vai se moldando, vai se lapidando, e a gente vai criando o tal do padrão mental, né? Tipo, e a gente começa a tomar reações, né? Porque a gente só reage, né? Tipo, no mundo de hoje. Baseadas aí no que a gente está colocando para dentro. Então, se você ficou até o final, deixe seu like e até o próximo Solocast Oficial. Foi um prazer ter tua audiência aqui com a gente.